Você faz uma pergunta que a criança não sabe responder, é para você se autoavaliar, se algum conceito ficou perdido, se a criança não entendeu alguma coisa, a hora da revisão é a hora de corrigir algum conceito que ficou errado. Então, coloque esse período de revisão no seu programa, que é a hora de fazer perguntas. Eu tenho, por exemplo, aqui uma sacolinha. Essa sacolinha se chama surpresinha. E essa sacolinha de surpresinha é para usar na hora da revisão. Porque é sempre uma maneira nova de jogar, uma surpresa, a maneira que a gente vai jogar. E é sempre uma surpresa o que eu vou premiar as crianças que respondem as perguntas. Então, você pode ter na sua classe a bolsinha da surpresinha, que é no final da aula. Aos poucos, você vai montando a rotina, a criança já sabe que tem esse momento. Então, ela já vai se adaptando ao comportamento que você quer. Você quer que ela preste atenção nas coisas, porque você vai fazer perguntas, porque você vai dar a surpresinha para a criança que acertou. Então, lá, por exemplo, na Igreja do Recreio, a gente criou lá a equipe surpresa, que seria a equipe que faria os jogos de perguntas no final do culto, da lição, entraria a equipe surpresa para fazer as perguntas e iria premiar aquelas crianças que respondem corretamente. Então, é sempre uma maneira diferente de jogar, uma maneira diferente de contar os pontos, uma maneira de premiar, é a surpresa. Então, você coloca esse momento também na sua classe, que é o momento de fazer revisão, e sempre inclua uma surpresa, algo que a criança sabe que você vai inovar ali naquele momento da surpresa. E outro momento também, e algo que você precisa incluir, são os centros de aprendizagem. Coloque isso daí, centros de aprendizagem. O que seria esse centro de aprendizagem, gente? São centros de interesse que você monta dentro de uma mesma classe, de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço, vários centros de interesse, para que no final da aula a criança fique livre para ela ir para o centro de interesse dela. Então, você pode ter o centro da Bíblia, com Bíblias ilustradas, Bíblia fantoche, Bíblia, vários tipos de Bíblia. Algumas crianças vão para esse centrinho de interesse. Você pode ter o centro de oração, onde tem as crianças orando, foto de missionários que precisam orar, pedidos de oração. Tem criança que vai para esse canto de oração, vai se ajoelhar e vai orar. Você tem um outro centro de interesse, que é um outro cantinho, você pode fazer a cada aula um canto de interesse diferente. Você pode ter 4 cantos. Cada aula você vai mudando. Um cantinho de interesse é o centro da música. Então, tem ali os instrumentos musicais. Pode ter um CD play, um CD, a criança põe. Ela gosta de música. Tem flauta doce, tem instrumentozinhos musicais. Tem outro centro de interesse, que é o centro da família. Ali, a criança tem brinquedos, onde ela vai brincar de casinha. Então, esse centro de aprendizagem, as crianças pequenas, elas aprendem brincando. Então, elas ouvem você falar, todo esse período conduzido por você, e depois você deixa um tempo livre, intencional, para que ela ache um centro de interesse dela. E você, como professor, você está observando os interesses de cada criança. Tem criança que vai receber de Deus o ministério da oração. Ele gosta de orar. Tem criança que gosta da música, tem criança que gosta de missões. Deixa o centro lá de missões com um mapa mundi, com bandeiras de países, com foto de pessoas de nacionalidades diferentes, pessoas escuras, pessoas claras, pessoas ruivas. E põe lá, você vai ver que tem criança que vai para esse centro de interesse e você sabe que ali você pode ter um missionário em potencial. Então, esses centros de interesse podem reforçar o ensino do dia, quando você tem centros de interesse relacionados ao ensino que você colocou naquele dia. Então, cada criança tem a liberdade de escolha para decidir qual atividade ela deseja participar. Então, tem vários tipos de centro de interesse. Tem um centro de livros e gravuras, centro da leitura. Tem criança que ama ler antes de ler. Ela ama livros, ela gosta de folhear, de ver as figuras. Tem criança que vai ficar quietinha ali com um monte de revista de livro, lendo. Você deixa, então, um centro de livros e gravuras, né? Deixa tudo numa prateleira baixa, para que realmente a criança possa pegar. E, aos pouquinhos, né, com o estabelecimento da rotina e com toda a disciplina, ela sabe que não é para mexer naquele momento, que tem um momento da aula e que só no final é que você libera para ir. Isso o professor tem que estabelecer a rotina e falar que horas que é cada coisa. É bom você ter um relógio grandão,
um relógio que você faça de EVA, que você mostre para a criança que tem hora para cada coisa. Então, no relógio grandão, você põe uma figura do menininho orando, aí você fala, tem tempo para orar, tem tempo para cantar, tem tempo para estudar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ouvir a Bíblia, e tem a hora de brincar, que vocês vão para o centro de interesse. Tem a hora do lanche, você mostra num relógio grandão feito de EVA, ou de isopor, do que você queira, de papelão, você faz um relógio e coloca várias atividades que você faz, mostrando para a criança já, dando o ensino para a criança que tem hora para tudo. Isso é bíblico, você também está aprendendo isso? Eu também, né? Que tem tempo para tudo, e as crianças também podem aprender. Então, gente, esse centro de livros e gravuras, centro de jogos e quebra-cabeças, pode ter o centro dos brinquedos, o centro da música, você pode deixar um CD player lá com CDs, a criança põe, com com instrumentos, centro de artes, onde a criança ela pode desenhar, então você deixa aquele centrozinho, aquele cantinho, com lápis de cera, canetinha, folhas de vários tipos, e ela vai fazer alguma coisa, alguma atividade manual. O centro de artes também é muito legal. Você pode fazer o cantinho de versículos para memorizar. Deixa lá naquele cantinho todas as figuras dos versículos para memorizar. Como eu mostrei para você, aquele material, a caixinha que vem, os pré-escolares podem conhecer a Deus, aquela caixinha, vem ali os versículos para memorizar com figuras. Vou te mostrar aqui um exemplo. Isso aqui é um versículo para memorizar. Eu vou cortar isso daqui, são cartões, e aqui está o meu versículo. Eu posso ter vários cartões lá e a criança vai falando, olhando a figura e falando, lembrando o versículo que você ajudou ela a memorizar. E é muito gostoso você ver depois as crianças, cada um no seu centro de interesse, fazendo alguma atividade, mas algo que foi previamente planejado por você. E você pode, a cada aula, trocar os cantinhos de interesse. Tá? A gente falou várias ideias aí de centro de interesse. Centro de aprendizagem se chama também. Pode passar aí para a gente ver os tipos de centro de aprendizagem, acho que não tem um slide, né? Então, gente, nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos ter um intervalo agora. Em meia hora vocês voltam para cá, para vocês terem uma demonstração de uma lição bíblica evangelística. Tá? Vocês vão ver a demonstração da lição bíblica evangelística e vão ter também uma aula, uma demonstração de aula com um período de missões sendo enfatizado pela professora Graça.